situação. Mas deixa eu Uhum, até pegar, aproveitar aqui, Marcos, que eu acho que a gente vai puxando o fio da uhum, meada naquilo que eu concordo, naquilo que eu discordo também. É óbvio uhum, que nós temos dois ocidentes, né? Isso, a construção, vamos dizer, anglo-saxônica e a ibérico-americana é completamente diferente, né? Inclusive até no sistema jurídico, né? É a common law e a civil law, né? Então são dois sistemas de construção de ordenamento, né? Vamos dizer, de ordem completamente diferentes, né? De interpretação do direito, da lei, como as coisas são construídas. Mas quando você fala assim da dissociação de ética e política, né, dessa fragmentação, é, que ela é de alguma forma irreversível, a gente está indo contra a um princípio básico que eu entendo que é a lei natural. Essas questões elas foram construídas ao longo dos milênios por necessidades humanas e esses ordenamentos e essa ética e tal, tudo isso que foi construído, ele foi construído também por uma questão de sobrevivência, né, da própria identidade cultural e tal, da própria identidade como homem, né? As pessoas deslocadas do seu núcleo familiar, as pessoas deslocadas das suas referências, elas se tornam vazias, elas se tornam completamente sem identidade, né? Então, aí a gente vê esse desespero, né, dessas identidades de gênero, essas coisas, são as buscas de algo que se perdeu. Só que, ao mesmo tempo, o que eu percebo, existe uma reação. E aí, para a gente falar exatamente de como essa estrutura entre países agora está acontecendo, essa reação, para mim, hoje, o grande, vamos dizer assim, sem entrar em qualidades, tá? Em virtudes e defeitos, mas o grande, vamos dizer, pessoa, né, que pegou esse movimento, vamos dizer, de retorno é o Trump, né, com a sua política, vamos dizer, de apropriação de determinados valores. Não que ele seja vamos dizer assim, não estou julgando ele moralmente, até porque tem muita coisa ali que foge, vamos dizer assim, aos conceitos de moralidade, vamos dizer, pessoal. Mas eu digo assim, dentro de um conceito mais nacional, né, de princípios, vamos dizer, históricos de país e tal, ele pegou. E ele vem trazendo esse sentimento de volta, né? Charles Kirk, que era um dos difusores, né, do pensamento conservador, a questão da reindustrialização, né, da retomada dos recursos naturais dentro do próprio Estados Unidos, que estavam sendo bloqueados exatamente por essas campanhas ambientais, né, de salve o planeta. E ele, no discurso da ONU, ele é bem interessante quando ele fala, eu não tinha esse conhecimento, eu sei que na década de 20 houve um resfriamento, houve um frio intenso, invernos muito intensos, até a década de 40 e tal, então havia na época, não sei, a propaganda do resfriamento global era o grande problema, depois nós viemos com o aquecimento global, aí o aquecimento global já se viu que já as temperaturas estão caindo mais uma vez, né? Tá vendo um ciclo de queda, aí estão falando de mudanças climáticas, tudo isso me parece um discurso que tem um interesse, né, de produzir uma escassez provocada. Existe a questão da escassez provocada, por quê? Porque é através da escassez que se tem o poder, né? Você controlando como você abastece, né, as pessoas, como é que você abastece os países, como é que você extrai recursos, né, esse controle é o verdadeiro poder, né? Então, essas estruturas que são invisíveis, elas estão muito mais ligadas, no meu entender, a questões meramente econômicas, né? Meramente econômicas e de poder, né? De poder global. Então, essas estruturas, elas são ameaçadas pelo nacionalismo e por valores conservadores. Porque se você não tem o vazio da alma, você não precisa preencher ela com consumo simplesmente, né? Ou com desejo de consumo, ou com jogo, ou com bet,
ou com uma série de, vamos dizer assim, de procuras de preenchimento, né, que não satisfazem o ser, né? Então, eu acho que esse movimento, aí voltando àquele pontozinho, esse movimento, não é que a ética e a política elas vão voltar eu acho que elas nunca existiram muito assim. Até Maquiavel fala, né, que a ética do rei, né, é assim, é só quando ele está no poder, né, quando ele tem a força, né, que o princípio é através da força. Então, a gente sempre teve uma situação de domínio, e aí você pode entrar nos grandes Rothschilds, nos grandes mega capitalistas, que eu acho que o grande problema hoje, né, do mundo não é o capitalismo, mas sim esse efeito deletério, né, os mega capitalistas, né, esses sim são um grande problema. E aí eu acho que essa reorganização, essa retomada, por exemplo, do Brasil, a retomada de determinadas relações bilaterais ou unilaterais, né? Você está negociando diretamente, saindo dos blocos econômicos, trabalhando a identidade nacional e fazendo essas transações, isso é uma ameaça clara a esse sistema globalista. Então a gente está tendo essas tensões. Eu, pelo menos, vejo essa tensão. E eu não sei para onde a gente vai, né? Vamos dizer assim. Bom, aí tem, eu concordo plenamente com você que a questão que pode nos ajudar a discernir melhor é o problema da lei natural. Agora, você vai às definições de lei natural, você tem uma definição de lei natural em Santo Tomás. Lei natural está na consciência humana, mas através de uma iluminação divina. Ela Uhum. responde à iluminação divina. Agora, se você vai nos teóricos do direito natural de Grotius, Pufendorf, do século XVII, é um racionalismo, é um jus-racionalismo e não um jus-naturalismo. Ou seja, você rompe com a ordem metafísica. Portanto, é uma ética, e quando há uma ética, é uma ética sem metafísica, é uma ética circunstancial. Uhum. E todos os conceitos que você usou, o Júlio um pouco também, quando usou autonomia, que são conceitos que estão na base da discussão atual sobre nacionalismo e soberania, são conceitos derivados do iluminismo. Uhum. Ou seja, são conceitos já, como eu disse, carimbados por certos a priori que não estão claros por quem normalmente debate isso. Digamos, o que a autonomia substitui? Assim como o jus-racionalismo substitui o direito natural, tradicional, Uhum. metafísico, a ideia de autonomia substitui a ideia de liberdade. A Uhum. ideia de liberdade supõe que você tem um fim último a alcançar, e esse fim último é sempre a felicidade e a santidade da pessoa. Sim. Tá? O que a autonomia diz? Que você tem que afirmar esta soberania do indivíduo somente circunstanciada e restrita pela lei positiva. Isso aí é a fundação do futuro positivismo jurídico. Então, quando você vem querendo me dizer, não, Renato, assim, o você genérico, né? Uhum. Que nós precisamos louvar a atitude do Trump, porque ele está resgatando o nacionalismo americano, eu acho péssimo. Péssimo porque é uma lei da selva, a lei do mais forte, como sempre foi a lei americana, a lei do mais forte. O Império Anglo-Saxão deita e rola na sua teocracia, na sua ideia de direito, de destino manifesto, de que eles têm o direito, né, eles e Israel, o direito de fazer o que eles querem, porque os outros são, por natureza ou por evolução, inferiores. Isso me arrepia. Não é possível a gente saudar uma manifestação trampista como essa como algo legítimo do ponto de vista do direito natural e benéfico para o Brasil, de forma alguma. Não existem amigos nesse, porque não há Não, eu mais. não estou falando benéfico para o Brasil, não. Eu acho benéfico para eles, né? Eu acho que o Pois é. Brasil tem que ter uma solução nossa. Então, Ele teve uma solução dele de uma degeneração da sociedade americana, então que era clara. eu nem discuto muito, porque para mim a história americana vive a patologia de uma falácia. Como é que se chama essa falácia? É a falácia do preto e branco, né? Que você é levado a achar que só há sempre duas opções, Uhum. ou republicanos ou democratas, né? Um maniqueísmo argumentativo que impregna todo mundo e que a gente está importando para cá. Sim. Isso é horrível.
Nós temos uma tradição ibérica, nós temos uma tradição histórica, nós temos uma tradição católica, e essa tradição está sendo substituída por uma propaganda bem feita, como se nós fôssemos apenas a sombra do que se faz lá. Então, se eu pudesse concluir, eu diria assim, a gente tem que criar um slogan, né? Make Brasil Great Again. Sim. Tá? É isso aí. Não, faça o Brasil grande novamente. Tirava até do inglês, né? Tirava da... Porque a questão... Mas aí você não vai fazer sucesso sem o inglês, você não faz sucesso. Não, eu tô falando... Você tocou um ponto que eu acho também... Nós importamos coisas absurdas da cultura americana, entendeu? Que, para mim, são degenerações completas e absolutas. Mas você aprendeu isso na sessão da tarde. Saída pela direita, Leão da Montanha, por exemplo. Quem da classe média não aprendeu a pensar dessa forma? Não, mas eu digo o seguinte, olha só. Não é nem a saída Leão da Montanha, não. Mas que Hanna-Barbera. Mas vamos ver. Soft Power americano. Não, eu tô vendo assim... Não, essa daí é soft power, mas eu digo o seguinte. Quando você pega, assim, racismo estrutural, você pega... Esse é um tipo de conceito que pode até... Eu até entendo que sirva aos americanos. Por quê? Porque foi estruturado o racismo lá. É uma coisa que foi estruturada. Né? Ela foi estruturada dentro do Estado, inclusive. Né? Existia legalidade até, vamos dizer assim, metade do século XX, quer dizer, até os anos 60. Então, metade do século XX, quer dizer, muito recente isso. Né? Essas dores ainda existem lá, né? Que não é só o processo de escravidão, mas de segregação absoluta, inclusive segregação legal. Então, o racismo estrutural realmente existe ali. Aí você pega esse conceito e traz para o Brasil, que é um país eminentemente miscigenado, que estruturalmente, né, a gente não identifica isso. E se você olhar na nossa história, pegar lá, nós tivemos Machado de Assis, Lima Barreto, vamos pegar um monte de gente aí que, porra, estava no meio da escravidão, tinha escravo, né? Eram negros que tinham escravos, pessoas que tinham relacionamentos ali familiares, estrutura, porque quando a gente pensa no Brasil na escravidão, a gente não pensa, né, professor, naquelas pequenos núcleos, famílias que o cara tinha 1, 2 escravos, o escravo participava da vida social ali, da família, acabava que o filho do escravo era criado pelo senhor ali, virava quase um filho, não sei o que, existia as relações familiares também, baseadas inclusive nas questões religiosas, né, no nosso fundamento. Então, como é que você pode importar isso? Outro lixo que veio é a ideologia de gênero. Outro lixo que veio é o ambientalismo, essa militância. Mas aí, nesse caso, eu acho que ela é estratégica. Ela não é uma questão simplesmente ideológica. Não, é uma estratégia realmente de você impedir o uso dos recursos naturais, né? Você impedir ou você dificultar ao máximo para que você escoe isso devagar. Tanto que ninguém se incomoda muito com tráfico de ouro na Amazônia, tráfico de diamante, tráfico de madeira, desde que seja pequenininho. Legalizar é um negócio ruim, vamos dizer assim, né? Você legalizar a exploração da Amazônia, é melhor ela ficar meio que clandestina, em pequena monta, que possa ser uma coisa controlável. Mas a verdade é que o exemplo que eu dei com relação a Trump e as questões morais e tal, o que ele fez em relação ao povo americano. Em relação a nós é péssimo, sem dúvida nenhuma. Em relação... Agora, nós temos que ter uma solução igualmente, vamos dizer assim, soberana de país, mas não essa soberania chinfrim, que não é soberania, né? Que ela só serve de slogan para botar em banner de rede social, que não é realmente assumir os nossos recursos, assumir o nosso desenvolvimento, né? Assumir essa questão muito mais, vamos dizer assim, voltada aos nossos interesses e não a interesses globais. Que soberania é essa que busca, vamos dizer assim, como eu já ouvi alguns discursos, né, que deve haver uma instância superior, supranacional, que controle, por exemplo, a Amazônia, né, os recursos e tal, que muita gente defende, né, que a ONU assuma isso. Quer dizer, uma coisa, que tipo de soberania é essa, então?